Bem, é um prazer muito grande estar contribuindo com um registro histórico de tamanha responsabilidade, que é revolver um pouco o passado. Passado não apenas daqueles que viveram o pós-64, mas até mesmo um pouco antes do 64, as lutas, as organizações, o movimento estudantil, e tentar partilhar, não apenas para esta tarefa extraordinária de ver a história que culmina com a morte de tantos, com o desaparecimento de outros tantos aqui em nosso país, resistindo e lutando contra o regime militar e lutando para que um dia neste país haja realmente democracia. Alípio é multi. Ele não era apenas o sacerdote, mas a pessoa que interpretava as músicas, inclusive o fado português, nas solenidades, nos encontros mesmo de estudante, me lembro muito bem, ainda na escola técnica, numa atividade, encontro de estudantes, e que depois vai tomando corpo este sentimento de solidariedade, de fraternidade, de partilha, de um mundo melhor, de um mundo mais humano, um mundo justo, fraterno mesmo, podemos dizer assim, vai se ampliando o trabalho dele aqui em São Luís. Lamentavelmente, ainda no início dos anos 60, 62, ele admite, diante de divergências, inclusive com o clero de então, ele foi um antecessor da teologia da libertação aqui em nosso país, vamos dizer até mesmo na própria América Latina e especialmente aqui no Maranhão e em nossa São Luís, né? E se afasta, mas sem perder o carisma e todo um sentimento humano e cristão. Alípio entra, inclusive, dando um apoio às nascentes ligas camponesas e depois isto se amplia. Ele, uma pessoa que sabia e ainda sabe conciliar os sentimentos mais profundos de humanismo com a luta do povo. Posso acrescentar ainda que Alípio é um dos que sabem o que sofreu Epaminondas na prisão e o que foi a luta dos trabalhadores, dos camponeses, em plena ditadura militar, em pleno ato institucional número 5, na região Tocantina-Araguaia. João Carlos Ferreira. Bom, eu já trabalhava e tinha muita dificuldade de se achar livro para estudar. As pessoas que tinham livro, ele tinha uma biblioteca muito boa e nós tínhamos um outro professor também, o professor Mário Meirelles, que tinha uma biblioteca muito boa, que também se ofereceu para emprestar os livros. E aí eu fui pedir o do Padre, porque na Biblioteca Nacional do Estado só existia um manual de livro com histórias da antiguidade que a gente pedia emprestado e ele se ofereceu para me emprestar os livros se eu quisesse, que não ficasse. Aí eu fui e a gente foi fazendo amizade. Depois eu conheci o tio dele, conheci a tia dele, e eles tinham uma casa na Ponta da Areia, e a gente depois sempre ia, às vezes, de domingo, e cheguei até a passar umas férias, uns 15 dias de férias lá na Ponta da Areia, na casa dele. Ele revolucionou São Luís, porque naquele tempo os padres só usavam batina preta, preta mesmo, não andava de paisano não, né? Era de batina preta. E ele foi o primeiro padre a usar uma batina branca. Aí ele foi preso do Rio, ficou na Embaixada do México. Sim. Aí os jornais todos noticiaram, a gente soube e tal, coisa. Aí eu encontrei com Tonica, o nome dela era Antônia, e a gente era muito amigo, e ela era muito amiga dele também. E ela me disse, vamos visitar Padre Alípio. Eu disse, vamos. Mas aí na hora, o pessoal lá em casa no Rio, achou que não devia, porque a Polícia Federal, a recepção era muito, vigiava o pessoal que estava asilado em embaixada, e aí eu terminei não indo.
Mas aí Túnica foi, sozinha. Dias depois eu encontrei com ela. Aí ela me disse assim, Ferreira, você não foi. Eu disse não, João Carlos que ela me chamava. Você não foi. Eu disse não fui. Contei a ela o que tinha acontecido e ela disse, foi até bom. Você sabe que eu fui. E no dia seguinte, à noite, quando eu cheguei, ela morava na Rua da Passagem, em Botafogo. Quando eu cheguei em casa, o meu apartamento tinha sido arrombado e todo revirado. Né? E depois ela foi levada até o DOPS, ali era na Polícia Civil, na Avenida Chile, e ela disse que ela não apanhou, mas que ela ficou uma noite inteira debaixo de um foco de luz imenso e sendo bombardeada por perguntas. Assim, uma em cima da outra. Mas ela não tinha nada a ver com a história, com a revolução, com nada, ela não tinha. Ela foi lá apenas porque ela era amiga dele. Há pouco tempo, eu morava no Rio ainda, eu fui a um almoço e conheci a Marília Barbosa, que é amiga dele, e ela me falou que ela ia a Portugal e que ia encontrar com o padre, com o Alípio. E eu fui e disse assim para ela, se eu gostava, eu tinha um amigo português que chamava-se Alípio. Eu disse, quem é Alípio? Eu digo, o nome dele era Alípio Cristiano de Freitas, que eu nunca esqueci o nome. E ela me disse que ela era amiga dele, que entrava sempre em contato com eles. Ela ficou de me dar depois notícia, mas aí sabe como é a vida atribulada dela e a gente não se viu. E, bom, passaram os dias, passou-se o tempo e ontem, na comemoração da colação de grau do meu sobrinho, eu escutei a tua conversa dizendo que esteve em Portugal e que esteve na casa de Alípio. Eu tornei me lembrar e coincidência, era a mesma pessoa. Que aí você perguntou o nome e eu disse, Alípio, meu amigo chamava-se Alípio Cristiano de Freitas. Carlos Lima de Almeida, residente em Imperatriz desde 1962, quando cheguei aqui, trabalhava com João Menezes. João Menezes Santana na época era prefeito de Imperatriz e eu fui convidado para ser secretário dele na época, secretário único que tinha naquele tempo a prefeitura de Imperatriz. E nesse período foi que o padre Alípio passou por aqui, pela segunda, terceira, não sei quantas vezes, e eu conheci o padre Alípio. Era um cidadão muito querido e respeitado, entendeu? Era um homem que tinha ligação com as ligas camponesas brasileiras. E João Menezes falava muito dele e nessas falas eu comecei também a admirar o padre Alípio. Por que não admirar, que era um homem de fama nacional? E eu, sinceramente, ele agora que estava fazendo 85 primavera, Deus te proteja, padre Alípio. Falar de Alípio Cristiano de Freitas não é fácil. Pelo grande homem que ele foi e pelo líder religioso que deixou a sua marca registrada no estado do Maranhão, no Brasil como um todo, pelo trabalho realizado, a conscientização, pela liberdade de expressão, na luta contra a ditadura, na luta contra o governo da época, que se sentia dono das pessoas, que mandava matar, que mandava extorquir, que mandava fazer todos os tipos de maldade, que torturava. Inclusive, eu tenho a honra de ser amigo do padre Alípio, porque passou pela minha casa, foi amigo do meu avô, foi amigo e companheiro de luta. Já o meu avô, bem mais velho que ele, já militava nos anos 30, né? Desde os anos 30. Mas deixou a sua marca registrada, uma marca de coragem, deixou de lealdade, de companheirismo. Foi aquela pessoa que deixou pra gente a vontade de lutar pelos nossos direitos, direito de liberdade principalmente. Felicidade para o senhor na sua passagem, mais um ano de vida. Espero que
que o senhor venha aqui em Porto Franco, que o senhor venha aqui em Imperatriz e região. Já encontramos várias pessoas amigas suas, pessoas que sempre falaram bem da pessoa humana que o senhor sempre foi. Eu gostaria de externar aqui meus sinceros sentimentos ao senhor, que foi uma pessoa que deixou a sua marca aqui de expressão de liberdade, um homem que sempre primou pela ordem. Eu gostaria de lhe mandar um grande abraço e quero lhe dizer que sou seu fã. O senhor aqui em Imperatriz, no Maranhão, tem uma legião de fãs. Eu sou, dentre um desses, seu fã. Um forte abraço para o senhor, muitos anos de vida. Eu sou o Júnior Coelho, diretor aqui da TV Difusora de Imperatriz do Maranhão. Inclusive, estamos lhe esperando aqui para a gente revivermos a sua passagem aqui em Imperatriz. Há muitos líderes religiosos que se destacam pela espiritualidade, mas eu sou apaixonado pelas lideranças religiosas que trabalham a fé e a vida. O padre Alípio de Freitas viveu isso. Hoje o professor, o líder comunitário, o grande líder Alípio de Freitas nos é um grande exemplo. Eu quero aqui, professor, agradecer ao senhor por ter atendido gentilmente a equipe da TV Difusora, ter conversado comigo no Jornal da Difusora e reforçar o nosso convite para que o senhor venha à Imperatriz, para que o senhor participe com a gente num bate-papo promovido pela TV Difusora Sul aqui em Imperatriz, com lideranças estudantis, com jovens, com a Academia de Letras, com a imprensa. Seja bem-vindo, parabéns pelo seu aniversário. Nós estaremos sempre aqui, seguindo o seu exemplo de líder. Parabéns.